Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para compartilharmos da palavra de Deus. Deixa eu iniciar fazendo uma pergunta para você. Você já se deu conta, você já parou em algum momento para pensar qual o propósito de Deus para a sua vida neste mundo? Você já parou para se ver, se perceber usado por Deus onde você está, onde você trabalha, dentro da sua família, na sua vizinhança? Você já se percebeu usado por Deus em algumas situações muito específicas, no consolo de alguém, na transmissão da mensagem da palavra de Deus para alguém, evangelizando alguém diretamente, fazendo talvez um trabalho voluntário? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Pois eu quero dizer para você que todos nós temos um propósito na nossa vida. Não viemos a esse mundo por acaso, não vivemos neste mundo a passeio, né? Usufruindo da vida e chegando ao final dela sem nenhum sentido. Deus tem um propósito para cada um de nós. Há um cântico muito antigo que diz assim: Deus tem um plano para cada criatura. E é verdade, Deus tem um plano para cada um de nós. Dando sequência a essa nossa série de mensagens, desenvolvendo a nossa fé com os personagens da Bíblia, o personagem que nós vamos pensar sobre ele hoje foi alguém que demonstrou muito claramente que desde o seu nascimento Deus já tinha um propósito confirmado na vida dele. É o nosso amigo Samuel. Samuel teve o seu nascimento de uma forma milagrosa. Sua mãe, uma mulher estéril, e orava incessantemente a Deus pela vinda de um filho. Mas, como estéril, né, as pessoas não acreditavam nela de que um dia Deus poderia abençoá-la, dando a ela a possibilidade de engravidar. Mas saibam, isto de fato aconteceu. Então, como um voto de gratidão a Deus, Ana, mãe de Samuel, leva o menino até o santuário e o coloca ali à disposição de Deus para que ele ali pudesse aprender desde muito novo as Sagradas Escrituras. E Samuel então ele cresce aprendendo de Deus, aprendendo da palavra de Deus. E Samuel então tem ali uma experiência muito, muito forte, muito intensa, né, de um chamado de Deus para a sua vida. Mas eu vou lendo alguns textos à medida que a gente for falando sobre Samuel. A primeira coisa que a gente aprende aqui na vida de Samuel, que o seu nascimento foi resultado de oração. Então, quando Samuel nasceu, já nasce num lar temente a Deus, de uma mãe e um pai tementes a Deus, que oraram por ele, que desenvolveram em seus corações um propósito de consagrar, caso nascesse, o seu filho nas mãos do Senhor. E eles cumpriram o seu voto. Então, o nascimento de Samuel já foi um nascimento vindo de oração, acompanhado de uma devoção muito especial a Deus. Então, Deus abençoa aquele casal, dando a eles o nascimento de Samuel. Percebam que muitos lares hoje estão vivendo sem nenhuma oração. Não oram mais para nada, né? Nem para nenhuma dificuldade, para nenhuma enfermidade. Pais que não oram pelos seus filhos, não falam de Deus aos seus filhos, mas no lar de Eucana e Ana era diferente. Eles temiam a Deus e já antecipadamente a um milagre eles já se propuseram a consagrar diante de Deus a vida do seu filhinho. Então o nascimento de Samuel já foi resultado de oração. Em segundo lugar, Samuel foi uma criança consagrada a Deus. Eu tenho feito isso nesses anos todos de ministério, de receber, né, lá na igreja os bebês para serem consagrados diante de Deus. Quando o papai e a mamãe levam o seu filhinho,
numa primeira vez ao santuário para ali, naquele gesto, consagrarem o seu filhinho diante de Deus. Mas o mais importante não é que o pastor faça isso. O mais importante é que os pais façam isso. E mais importante ainda é que não fique só naquele dia, só naquele ato, mas que aquilo se multiplique cada dia na vida da criança, no crescimento da criança, no desenvolvimento, nos ensinamentos, ensinando a criança no caminho da palavra de Deus, ensinando a orar, a falar com Deus, a ouvir Deus. E foi num desses momentos, numa dessas experiências de Samuel, que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E aí ele então tem o seu chamado muito especial. E aí eu quero ler com você esse texto, exatamente do chamado de Samuel. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli, o sacerdote, e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vai e deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E a partir dali, então, Deus dá um comissionamento profético na vida de Samuel. Mas eu queria chamar a atenção nesse momento para a juventude, para os jovens e os adolescentes, que muitas vezes acham que Deus não chama jovens, que Deus não chama adolescentes, mas Ele chama sim. E eu quero dizer para você, quando eu tive meu primeiro chamado para servir a Deus, de fato, eu tinha 12 anos de idade. E eu estava em um acampamento de embaixadores do rei. E ali eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem de um missionário. Ele ainda está no campo missionário, pastor Gunther Carlos Krieger. Ele é missionário entre os índios xerentes, lá no Tocantins. E ele era muito novo, como eu também era muito menino. E ele pregou ali intensamente sobre ouvir a voz de Deus. E naquele momento eu fiz a minha decisão. Anos depois eu estava na primeira igreja batista em Aperibé, no interior do estado do Rio. Era um culto da manhã e também numa campanha missionária o pastor pregou sobre o chamado de Deus e ali então eu fiz a minha decisão para servir a Deus no ministério que Ele assim desejasse na minha vida. E eu fui à frente mesmo e ali eu consagrei a minha vida a Deus. Eu tinha 15 anos de idade. Então é possível sim que a gente consiga ouvir Deus falando com a gente. Mesmo você sendo um menino, mesmo você sendo uma menina, já mais adulto, um jovem, uma jovem, mas Deus quer usar você. E Ele pode chamar você. Mas é importante que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Que você aprenda a identificar como que Deus está falando com você. Pode ser através de uma mensagem, pode ser através de um trabalho voluntário, pode ser através de uma obra missionária, da mensagem de um missionário. Deus pode chamar você e Ele quer usar você. Mas como eu perguntei lá no começo, você percebe que há um propósito de Deus para a sua vida? Então é importante que você perceba isso desde muito novo. E Samuel foi chamado para um ministério profético ainda bem jovem. E ele continuou o seu crescimento no aprendizado ali da palavra de Deus, das Escrituras. Então, se você sente e percebe que Deus está falando com você, não relute, não fique criando dificuldades, não crie barreiras, mas simplesmente deixe ser usado por Deus naquilo que Ele certamente tem para você, porque será sempre o melhor para a sua vida. Então Deus pode usar a juventude sim, e Ele quer usar. Às vezes eu fico um pouco triste quando eu vejo uma pouca participação, um pouco envolvimento dos jovens nos trabalhos da igreja, nas atividades da igreja, mas ao contrário eu também fico muito feliz quando eu consigo ver os jovens trabalhando na obra de Deus, envolvidos em ministérios, em ações da igreja, e isso me faz feliz, porque eu fico relembrando também do tempo em que eu ainda muito jovem pregava na praça, lá em Mesquita, no município de Mesquita,
Todo primeiro domingo a nossa igreja tinha um ar livre, um culto na praça, e vez ou outra eu estava lá, quando não estava ajudando na montagem da aparelhagem, estava às vezes pregando a palavra de Deus. Então isso me traz boas recordações de como Deus pôde me usar, mesmo sendo um jovem ainda. E outra coisa importante na vida de Samuel, que através do seu ministério, Samuel conseguiu levar o povo de Deus à purificação, a abandonar a idolatria, a crescer espiritualmente no seu envolvimento com Deus. Então, Deus, quando quer nos usar, Ele quer nos usar exatamente para isso, para abençoar a vida de outras pessoas, para promover liberdade na vida das pessoas, para promover salvação na vida das outras pessoas. Então, quando a gente se sente usado por Deus, é quando a gente sente que nós estamos abençoando a vida das pessoas. Quando a gente sabe que não está sendo usado, quando nada acontece na vida da gente, quando não há nenhuma diferença no ambiente onde nós estamos a partir da nossa palavra, do nosso comportamento. Mas quando as coisas começam a acontecer, começam a haver transformação, então pode ter certeza, Deus está usando você muito bem. Então, deixe-se ser usado por Deus. Permita-se abençoar a vida de outras pessoas. Veja o que a palavra de Deus diz sobre Samuel. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Olha que transformação maravilhosa naquele povo, na vida daquela gente, a partir de um homem, a partir de uma mensagem, a partir de uma vida já consagrada e usada por Deus. Deus pode usar você para transformar a realidade à sua volta, que seja familiar, seja no trabalho, no seu ambiente de estudo, na sua vizinhança, onde você estiver, Deus pode usar você para transformar a vida de outras pessoas. E por último, então, Samuel, após uma longa vida de ministério, já no final da sua vida, ele se coloca para se despedir do povo, sabendo que estavam já chegando os seus últimos dias. Há um momento na vida de Samuel em que ele coloca à prova o seu próprio caráter diante do povo. Ele se coloca diante do povo, ele se expõe diante do povo para perguntar o que o povo pensava dele. Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de no ambiente do seu trabalho, dizer assim: como vocês me veem como cristão? Você teria coragem de, no meio dos seus familiares todos, dizer assim: como é que vocês me veem como crente? Pois bem, veja o que Samuel fez. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei, ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E olha o que o povo respondeu para Samuel: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Que testemunho lindo de um homem de Deus. Que testemunho maravilhoso que as pessoas puderam dar daquele servo de Deus. Então percebam que Samuel colocou à prova o seu próprio nome, a sua própria conduta, a sua vida, toda a sua vida. Se em algum momento, alguma coisa que tenha sido, por pequena, grande, que fosse, ninguém conseguiu levantar um dedo contra Samuel. Você teria coragem de fazer isso? De expor-se diante daqueles que estão à sua volta para dizer assim: o que vocês pensam de mim? Como vocês me veem? Como tem sido a minha conduta aí diante de vocês? É preciso muita coragem, mas mais do que coragem, é preciso consagração de vida. É preciso uma vida
idônea, correta, íntegra diante de Deus, para poder se abrir, se expor a sua própria vida às pessoas. Porque antes de se expor às pessoas, nós estamos expostos a Deus. Nós somos ligados a Deus. Meu querido, minha querida, sinta-se, perceba-se usado por Deus. Se você ainda não se sente assim, dobre-se diante de Deus e diga: Deus, eu queria muito ser usado pelo Senhor. Onde eu passar, com quem eu estiver, eu gostaria muito de ser usado pelo Senhor. E mais, ore também como o salmista Davi orou: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algo que não vem do Senhor. E me dá um espírito novo, um espírito reto. Que haja integridade na vida dos crentes, para que haja testemunho de vida verdadeiro pela sociedade aí afora. Que as pessoas, ao olharem para nós, consigam ver o Evangelho. Que as pessoas, ao nos ouvirem, de fato consigam ouvir o Evangelho de Jesus. Siga o exemplo de Samuel. Desenvolva mais a sua fé em Deus, acompanhando o caráter de Samuel, o chamado de Samuel, a consagração de vida de Samuel. Que a gente, de fato, aprenda e cresça com ele. E eu quero então terminar esta minha palavra usando a própria palavra de Samuel, quando ele, após 20 anos de ministério, Samuel, num momento de culto e de adoração a Deus, ele pega uma pedra, ele finca aquela pedra e ele diz: Ebenezer. Sabe o que isso significa? Significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus o abençoe. Que até aqui e que daqui para diante o Senhor continue ajudando você nesse crescimento e nessa comunhão com Ele. Fique na paz.